Chapo quer líderes exemplares para acabar com a corrupção. Este é o Free Speech, já sabe, aqui comentamos as notícias e sempre trazemos os pontos cegos sobre as principais matérias. Se não é inscrito, por favor, inscreva-se aqui no canal e também deixe o seu like. Bom, meus amigos, vamos questionar de que forma Chapo pretende que seus líderes sejam exemplares ao ponto de acabar com a corrupção. Porque, em minha opinião, acabar com a corrupção seria acabar com a própria estrutura de poder, com a própria Frelimo. Porque é uma organização que todo mundo percebe que é uma organização estruturada sobre uma base de corrupção toda ela. Todas as pessoas que estão dentro da estrutura da Frelimo, mesmo aqueles que não sejam ativamente corruptos, são sempre levados para o lado da corrupção, porque a estrutura em si foi concebida para ser corrupto. E deixa-me dizer outra coisa, é uma ilusão essa ideia de que vai se acabar com a corrupção. Você não acaba com a corrupção. Existem algumas coisas que você pode fazer para reduzir a corrupção. A questão é que essas coisas são as que o governo de Chapo e nenhum outro governo também quer fazer. Então ficam aqui nos discursos simplesmente para quê? Para enganar a opinião pública, porque a opinião pública vive de discursos amplificados aí pela imprensa. Você vai ver, Chapo vai acabar com corrupção porque Chapo disse. Não, meu amigo, a corrupção não acaba porque Chapo disse ou porque deixou de dizer. É preciso que você perceba a raiz da corrupção e você combate essa raiz da corrupção. Se você não fizer isso, nenhum discurso, nenhum gabinete criado, por mais feroz que você crie um gabinete e coloque pessoas lá ferozes para farejar a corrupção, sentir a corrupção e detectar e então condenar as pessoas, você não vai combater a corrupção a menos que você decida atacar a raiz. E a raiz quem? É a estrutura do poder. Você precisa diminuir a estrutura do poder. E isso, nenhum governo vai fazer isso. Nem Chapo, nem ninguém. Fazer isso é ir contra muitas pessoas que estão dentro da própria estrutura da Frelimo que sobrevivem da corrupção. Então, a corrupção, ela parte dos políticos, faz uma teia com empresários, faz uma teia com organismos internacionais, agentes internacionais. Você acha realmente que vai combater isso aí? Não, você não consegue combater isso. Então, é uma ilusão toda essa ideia de se criar cada vez mais gabinete, treinamento de agentes. Olha, meus amigos, esqueçam isso aí. Isso nunca vai combater a corrupção. O Estado, por natureza, leva sempre a que haja corrupção. Um governo com 19 ministérios, meu amigo, e ministérios ali reunidos dentro de um outro ministério, você acha que vai acontecer o quê? Cada vez mais você vai ter uma nova cadeia da corrupção crescendo e encontrando uma forma de sobreviver no meio de qualquer medida que for tomada no sentido de combater a corrupção. Então, não é desse jeito que você vai combater a corrupção. Isto é discurso cosmético para a imprensa amplificar. Por quê? Porque o Chapo, neste momento, está a começar um governo muito fraco e precisa do apoio popular, precisa de iludir a opinião pública e a imprensa tradicional está aí para fazer esse trabalho. Eu estou aqui para questionar e te mostrar que não, que essa ilusão, a corrupção não vai acabar. O presidente da República, Daniel Chapo, apelou que os governadores trabalhassem para o fim da corrupção no país, para que o discurso de combate à corrupção deixe de ser um mero exercício de retórica. Chapo falava hoje durante a cerimônia de empossamento dos governadores das províncias no gabinete da presidência da República. Mas é isso, é retórica. O discurso de combate à corrupção é retórica. Quando o Nussi entrou, vocês lembram? E isto é feito todas as vezes que um novo presidente sobe. Quando o Nussi entrou, todo o discurso girava em torno de Nussi combater a corrupção. Não sei se vocês se lembram disso. Quando aquele presidente de Angola, o João de Lourenço, entrou, todo
todo o discurso girava em torno de vai acabar a corrupção. Não acabou nada. Você sempre acaba se vendo amanietado no meio daquela corrupção. Por quê? É muita gente poderosa dentro dessas organizações, dentro destes partidos. Não é você que vai entrar ali e vai acabar com a corrupção. Por isso eu tenho dito muitas das vezes, mesmo que você seja um santo, meu amigo, não vai entrar na estrutura da Frelimo para mudar nada. Esqueça isso aí. A roda já está inventada. A corrupção é o que sustenta esses governos. O Chapo querer combater a corrupção está a pedir para ele ser vomitado pelo sistema. Estão a perceber? Ele tem que ser um agente estranho e logo vai ser vomitado pelo sistema. O sistema não vai reconhecer ele. Não tem como. A única coisa é um governo mínimo, porque a partir daí você diminui a cadeia da corrupção. Não é que você vai acabar. Num governo mínimo, você diminui a cadeia da corrupção. Você tem poucas pessoas sendo funcionários do Estado e por isso você diminui a cadeia da corrupção. Entre aspas, o líder que faz negociata com seus subordinados está condenado a perder esta batalha, porque não terá moral suficiente para colocar ordem na sua casa. Bom, você acha que os políticos ligam para moral? O senhor tomou poder ali na cara dura. Então, quem é esse governador que vai ter moral para não fazer negociadas? Funciona assim. Política não é uma questão de princípios. Política é uma questão de interesses. É uma questão de jogo. Percebe? Então, não muda nada isso. Para o efeito, cada um de vós deve ser um exemplo de lisura para que o discurso de combate à corrupção deixe de ser um mero exercício de retórica. Temos de liderar pelo exemplo, disse o chefe do Estado, Chapo. Enfim, isto aqui é simplesmente discurso. No início do governo, o governo precisa mostrar força e o governo de Chapo inicia com uma grande fraqueza, que é a contestação popular que nunca antes nenhum governo enfrentou. Então, ele precisa desta ajuda da imprensa. Toda a imprensa vai tentar falar bem dos ministros dele, mas todo mundo sabe que estes ministros são uma bosta. Todo mundo sabe que estes ministros não vão fazer nada porque a roda está inventada. A corrupção é a estratégia de sobrevivência desses partidos. A Frelimo não teria se mantido no poder durante 50 anos sem a corrupção. Chapo destacou ainda que os novos líderes têm a responsabilidade de acabar com o uso abusivo dos bens públicos, o nepotismo e outros males que lesam. Sinceramente, cara, vai na Assembleia da República, você vê o nepotismo sem precisar de óculos. Então, a gente está falando do que exatamente? O teu governo, Chapo, tem todas essas coisas que o senhor está aqui a dizer que não quer. Apelou ainda para a valorização da meritocracia, pois os servidores públicos devem voltar para a postura que valorize o mérito. Isso não existe dentro da função pública. Na função pública, o incentivo das pessoas é de não trabalhar, é de não fazer nada. Está a perceber? Uma pessoa quer simplesmente chega, assina, dá voltas na baixa da cidade e volta para casa. Isso é o que tem dentro da função pública. Não tem como você acabar. O Estado funciona desse jeito mesmo. Incentivo para um funcionário público é ele não fazer nada, porque quando você trabalha, mostra o trabalho, a máquina começa a reagir contra ti, o sistema começa a querer te vomitar. Imagina que você está no primeiro andar e o teu chefe está no nono andar. Se você que está no primeiro andar fizer um bom trabalho, mostrar um bom trabalho, a pessoa que está em cima de você não quer trabalhar, a outra não quer trabalhar. Quando você passa o expediente para essa próxima pessoa, essa pessoa acha que você está a ir contra ele, porque você quer se mostrar que você trabalha, vai te combater. Você terá mais pessoas querendo te combater do que pessoas querendo fazer um bom trabalho. Dentro da função pública as coisas funcionam assim. Não é por acaso que as pessoas que existem dentro desses gabinetes são burros na maior parte. Os chefes devem ser rodeados de burros. Se você for inteligente, você vai ser expurgado, vai ser vomitado. Tá a perceber? As pessoas que vão estar ali em torno do Chapo têm que ser os mais burros possíveis. Para quê? Para aceitar aquela coisa. Sim, sim, senhor. Sim, sim, sim. Não tem como. A estrutura da função pública é feita para ser ineficiente. Veja, eu não estou dizendo que não existem pessoas inteligentes na função pública. Estou dizendo que por mais que você seja inteligente, o incentivo é você ser cooptado para ser burro, para você não ter que contestar nada, porque a ideia não é fazer as coisas funcionar.
Estão a perceber? Quando Machel andava a dizer temos que organizar o aparelho do Estado, temos que varrer isso. Sabe por que eu acho que mataram? Mataram justamente por causa disso. A ideia é deixar as coisas desorganizadas para poder fazer o quê? O cabritismo. Estão a perceber? O cabritismo não tem espaço num governo que esteja organizado. O governo tem que ser desorganizado para poder se roubar. Então, qualquer pessoa que chegar e dizer, não, eu quero organizar isso, meu amigo, vão te vomitar tão logo. Então, não existe promoção no setor público de funcionários por questão de mérito. O que acontece são sempre cabritismos, costas quentes. Todos esses ministérios estão cheios de pessoas que têm relacionamento parentesco entre eles. Estão a perceber? Até diamantes. Então, não vai ser dessa. Isto é simplesmente um discurso. Entre aspas, tem sido comum alguns compatriotas terem acesso ao emprego, à promoção, à bolsa de estudo, ao vencer concursos por causa do amiguismo. É claro, até as empresas só ganham licitações por causa do amiguismo, chapo. É assim como funciona. E Frelimo ganha 10%, 15% disso. Então, isto não vai mudar hoje. Para mudar isto, você tem que destruir toda a estrutura de poder e aceitar perder todo este poder. E é algo que eu duvido. A base do apelido, na base do nepotismo, da orientação política, do regionalismo ou da corrupção. É assim como funciona, chapo. As pessoas, é só ver este governo que você formou, é só ver, por exemplo, a Assembleia da República. É assim mesmo, chapo. Você não vai fazer nada. Não tem como, nem que você queira. É urgente mudar isso nas nossas províncias e no nosso país. Se vocês tivessem deixado o Venâncio governar, quem sabe, essa estrutura poderia começar a ser quebrada. Mas mesmo com o Venâncio, não seria fácil, porque esta estrutura iria reagir contra o Venâncio. Então, Chapo não há de fazer nada. Eu sinto muito. Quem acha que Chapo vai combater a corrupção é porque quer acreditar nisso. Não é porque existe espaço para isso ser verdade. Se gostou deste vídeo, por favor, deixa o seu like. E se também não gostou, deixa o dislike. Comente aí sobre o que é que podemos melhorar aqui nos nossos vídeos. Obrigado por assistir até o fim. Até a próxima.